Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Triolo e hoje nós vamos dar continuidade aí no nosso curso do zero ao WordPress e vamos falar de CSS, né? Ou Cascade Style Sheets, ou seja, folha de estilo. Isso é o que vai dar o corpo do nosso. O corpo não, né? Isso é que vai dar o estilo para o nosso site, né? Vai deixar as coisas mais bonitas e a gente vai poder manipular melhor os elementos em HTML. Beleza? Então vamos lá. Estamos aqui na minha pasta, né? A pasta do nosso site. Vamos abrir o index, beleza? Gente, se é a sua primeira vez aqui, eu recomendo que você assista as outras aulas, né? Os episódios anteriores, porque eu expliquei como é que funciona o index, como é que funciona a estrutura de pastas, enfim, então tem bastante coisa legal aí e eu vou dar seguimento aí mais rápido nessa parte, beleza? Então vamos lá. Abrir aqui no Notepad++, né? Abrir o index, eu vou abrir a nossa página 2, beleza? E vou abrir também a nossa página 3. Maravilha? Então, gente, o CSS, lá no primeiro episódio, eu falei sobre CSS, mas falei bem breve, né? Então, assim, como que você pode fazer? Você tem dois tipos, né? Você tem o CSS inline e você tem o CSS estrutural. Como é que funciona isso, né? O inline é o seguinte, você pode simplesmente colocar esse atributo style em qualquer tag HTML, tá? Menos nessas daqui assim, ó, menos no HTML você até consegue, tá? Mas nesse meta e no título, ele não funciona. Porque, quer ver, eu vou até mostrar para vocês aqui. O HTML, ele não funciona nessa parte aqui, ó. Porque isso aqui, por exemplo, como eu já expliquei, esse título aqui, ele fica aqui, ó, tá vendo? Ele fica nessa parte do navegador. Então, isso não é interpretado pelo navegador. Aqui você não consegue botar estilos, né? Você só consegue colocar quando está aqui no body. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Como tem aqui, ó, como eu coloquei aqui, coloquei esse estilo aqui que já estava no outro, deixa eu salvar isso aqui. Eu vou colocar isso aqui. Opa, ó, colocar isso aqui assim, beleza? Vamos tirar esse daqui aqui. Então, gente, esse é o estilo inline, ou seja, você teria que colocar, quando você está fazendo o estilo inline, CSS inline que chama, você tem que colocar o estilo que você quer para o elemento que você quer, certo? Então, nesse caso estava aqui, agora está para cá, tá vendo? Só que, pô, e se eu quiser, né, que todos os meus elementos H1 eles fiquem com a cor vermelha e o background preto, né, o cor de fundo preto. Se existisse somente o CSS inline, né, eu teria que fazer assim, né, eu teria que colocar para cada coisa que eu quisesse, né, eu teria que colocar um CSS inline, né. Só que, pô, você imagina que aqui, ó, aqui, por exemplo, eu tenho 3 páginas. Você imagina para eu controlar cada página que tem um H1, eu colocar um CSS inline, ia ficar muito estranho isso, né? Assim, muito estranho e não ia ficar pouco lógico, né? E pouco funcional, porque se imagina se eu tivesse que alterar a cor de um ou a cor de todos, né? De repente, de acordo com o cliente ou de acordo com o site que você está fazendo. Imagina como é que você faria isso? Ele fala assim, não, então na página 2 eu quero que mude, enfim, então como é que a gente faria isso, né? Como é que a gente deixa isso mais prático? Para isso que você tem o outro CSS, que é um CSS estrutural. O que é o CSS estrutural? Você simplesmente coloca aqui, né? A tag style, certo? Eu coloco a tag style e essas instruções que eu dei aqui, eu posso tirar daqui, certo? E aí aqui eu vou informar qual é o elemento que eu quero colocar o meu estilo. Então vou colocar assim, ó, H1, né, que eu quero colocar no H1. Eu vou abrir e fechar chaves
E aí eu vou colocar assim, só que eu não vou colocar estilo, tá? Eu vou colocar assim, ó, separado por ponto e vírgula e desse jeito, beleza? Então só assim, eu posso até tirar daqui, ó. Só assim já funciona. Então se você for ver, não mudou nada, mas a diferença é que agora eu coloquei um código só para pegar todos os meus H1, certo? Se eu quisesse o P, é a mesma coisa. O P aqui, vamos supor, o P está numa cor preta, eu quero colocar numa cor verde. Vou colocar aqui, color green, certo? Então, você vê que todos já ficaram verde. Agora, você imagina se eu tivesse que colocar inline cada um e tal, enfim. Então, assim, o CSS inline, ele não é que, assim, não é que é uma coisa totalmente ilógica. Às vezes, você quer mudar somente uma tag HTML ou uma coisa específica em uma página. Tudo bem, isso faz o sentido, tem um porquê de existir. Só que esse código aqui, ele é muito mais lógico. Então, só que tem um outro porém também. Se eu for para a página 2, por exemplo, você vê que aqui tem um H1 também. E ele não está pegando esse estilo, entendeu? Por que, que ele não está pegando esse estilo? Porque eu coloquei a tag style somente na página 1, desculpa, somente no index. Então, como que eu faço para poder carregar isso dinamicamente, né? Então, para carregar isso dinamicamente, eu vou ter que fazer o seguinte, para ele poder, por exemplo, eu poder aplicar isso nessas outras páginas, tá? O que eu vou fazer? Aí que entra o meu negócio, o que eu tinha explicado, né, no episódio anterior, nos episódios anteriores, a estrutura de pasta, tá? Como é que nós vamos fazer? Eu vou abrir aqui no meu site, eu vou aqui em páginas, tá? Eu vou colocar, vou criar uma pasta chamada CSS, tá? Mais lógico. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo, vou colocar aqui por enquanto um arquivo, vamos chamar ele de style.css, beleza? Maravilha, style.css. Gente, só uma coisa, se você não sabe como que deixa essa mostrando a extensão do arquivo, você pode vir aqui, ó, você pode abrir o seu Explorer, né? Você pode vir aqui, na verdade, em View, e aí você coloca aqui, ó, mostrar extensões de arquivo, tá? No meu caso também coloquei mostrar arquivos escondidos, mas você pode colocar mostrar extensão de arquivo. E aí quando você pode ver que todos aqui na minha área de trabalho, eles estão mostrando as extensões, que aí quando você apertar F2, eu já mostrei isso, você consegue também editar a extensão. Às vezes, isso não funciona, por exemplo, com imagem, enfim, mas esse tipo de coisa é só um detalhe. Então, nesse caso, como a gente estava criando um arquivo de texto e ele está vazio, se eu colocar aqui .css ou .html, funcionaria, beleza? Então, nós vamos abrir esse aqui e aquilo que eu recortei lá do index aqui, eu vou colocar aqui. Só que, como eu estou dentro do arquivo CSS, o que vai acontecer? Eu não preciso da tag style, eu não preciso informar isso. Simplesmente essas instruções e ele já vai aplicar para mim. Então, como que eu faço para poder carregar isso dentro das minhas páginas e aplicar o meu estilo para os elementos que eu quero, né? Muito simples, eu venho aqui e crio uma tag link, tá? Essa tag, ela tem um rel, que vai ser style sheet, certo? Que é de style, né? Esse link é de style. Vai ter um href, que é bem parecido com essa tag do link aqui, tá? É um href. E como ele está aqui eu estou no index, tá? Então, eu vou falar para ele procurar em páginas, CSS, style CSS. Então, ele vai procurar em páginas, CSS, style.css. Beleza?
a tag link você fecha desse jeito. Maravilha? Então, se eu for aqui, o que vai acontecer? Ele vai continuar aplicando. Se eu mudar, exemplo, eu quero que a tag A, né, que é o nosso link, não tenha esse underscore, né, esse sublinhado embaixo. Eu venho aqui no meu estilo e coloco assim, A, abre e fecha, dou um espacinho, coloco assim, text decoration none. Beleza? Eu posso colocar, eu tenho que sempre colocar o ponto e vírgula, tá? Para deixar tudo organizadinho, que senão ele dá erro aqui. Maravilha, ó, tá vendo? Ele tirou todos. Aí, pô, se eu for na minha página, caramba, ainda não aplicou. Por quê? Porque nesse caso, eu tenho que chamar o meu link nas minhas páginas, tá? Então, eu coloco aqui e coloco aqui. Opa. E coloco aqui, beleza? Já tinha um link aqui da outra, estava fazendo uns testes, mas vamos ver se aplicou. Então, não aplicou, tá vendo? Se você der uma olhadinha aqui, ó, clicar com direito e for no inspecionar elemento, você vai ver que ele não encontrou o arquivo, tá vendo? Ele não encontra esse arquivo, né? Ele dá um erro aqui, né? Isso é muito importante a gente mexer como é que fala? Nesse painel aqui do navegador. Qualquer navegador tem, né? Então, nesse caso aqui, eu estou usando o Brave Browser, que é um framework do Chrome, do Google Chrome, mas ele é muito, muito parecido, enfim, então você vai ver que as ferramentas são bem, bem parecidas. Depois eu faço um episódio mostrando só as vantagens aqui do Brave, beleza? Então, assim, ele não encontrou. Por quê? Porque aquilo que eu falei é estrutura de pasta, né? O index, ele está fora de páginas, né? Então, ele está fora da pasta páginas. Então, para eu acessar o meu CSS, eu tenho que entrar em páginas, CSS, style CSS. Beleza? Agora, as minhas páginas 2 e 3, eu não preciso entrar em páginas, eu já estou em páginas. Então, eu tenho que entrar em CSS, style CSS. Então, a hora que eu vier aqui na minha página 2 e simplesmente tirar páginas, o que vai acontecer? Ele vai aplicar o meu CSS. Tá vendo que tirou até aqui o underscore aqui do meu link. Na página 3 é a mesma coisa. Eu simplesmente tiro as páginas e tiro essa parte do link e ele, na minha página 3, ele fez a mesma coisa. Então, agora o negócio está começando a ficar muito mais lógico, né? Então, qualquer mudança que eu quiser fazer no meu CSS, basta eu fazer em um arquivo só, que ele vai, como ele está carregando esse arquivo em todas as páginas, ele vai utilizar essas instruções que eu mandei aqui em CSS, beleza? As instruções, sempre você vai fazer assim, vai pegar o elemento que você quer. Desculpa, não é sempre isso, tá? Mas assim, nesse caso, quando é link, quando é parágrafo e como é que fala? Link, parágrafo e títulos, né? H1, H2, até o H6, você coloca o elemento direto. E no caso do body, também, ó, por exemplo, se eu quiser colocar alguma coisa para o body, né? Eu venho aqui e coloco, vamos colocar aqui, background gray, certo? Se eu quiser colocar o background gray, ele vai aplicar agora para todas as minhas páginas, beleza? Então, assim, tem muita tag, tem muita instrução de HTML, desculpa, de CSS, que obviamente, eu não sei de todas, né? Eu estou ensinando para vocês aqui as básicas, né? Como que você pode mudar um background, mudar uma cor, mudar tamanho de fonte, né? Que você coloca assim, por exemplo, no meu P aqui, eu quero colocar aqui, ó, fonte, size, vamos colocar 25px, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a fonte muito maior, né? Vai deixar de todos muito maior. É que nesse caso aqui não tem P.
mas eu vou deixar a fonte muito maior. Eu posso mudar também a fonte do link. Posso colocar aqui fonte size, sei lá, 60px, por exemplo, vai ficar bem grande. Posso colocar isso aqui, tá? Então, ó, tá vendo? Fica bem grande. Tá? Ficou meio tosco, né? Mas beleza. Então, assim, tem bastante coisa legal do CSS. Uma outra coisa que eu queria falar também nesse capítulo, para não ficar muito grande também, é assim, a parte de classes em CSS. Ou seja, quando você quer aplicar coisas específicas para elementos específicos, mas que você tem vários desses elementos. Então, por exemplo, eu tenho alguns, nesse caso aqui, eu tenho alguns parágrafos que eu quero aplicar coisas específicas, mas somente para os parágrafos que têm essa minha classe específica. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, classe, é sempre assim, ó, class igual, vamos colocar aqui, específico, tá? Gente, lembrando que isso aqui não pode ter caracteres, não pode ter caracteres especiais. Os únicos caracteres especiais que você pode colocar é underline, beleza? Pode colocar underline aqui, específico, parágrafo. Você não pode, você pode colocar também letra maiúscula, mas você não pode colocar acento, não pode colocar arroba, enfim, hashtag, essas coisas aqui para a classe não funciona, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, class específico, tá? Então eu quero todos os que tiverem essa classe específico, eu quero que tenha instruções de CSS diferentes. Então vamos lá. Para eu dar uma instrução para uma classe, eu sempre tenho que colocar assim, ó, ponto específico, e aí eu faço a mesma coisa, tá vendo? E aí eu quero que, bom, todo o meu parágrafo, todos os meus parágrafos, eles estão com a cor em verde. Deixa eu tirar essa tag aqui do body, para ficar mais fácil da gente visualizar. Então todos os meus parágrafos estão com essa cor em verde. Mas eu quero que o que tem a classe específico, ele tenha a cor, sei lá, azul. Então, muito simples, a gente coloca aqui, ó, color blue, beleza? Eu estou colocando essas cores aqui assim, gente, mas isso aqui aceita parâmetro hexadecimal, né? Que é aquele hashtag tem 000, igual aqui, né? Então, ele aceita parâmetro hexadecimal ou aceita também cores com nome em inglês e também aceita RGB. Pois eu faço um capítulo explicando essas diferenças, beleza? Então, assim, o meu específico, ele vai ter a cor azul. Maravilha. Não mexi no resto e o resto está com a cor verde e esse aqui está com a cor azul, tá vendo? Então, se torna uma coisa muito mais lógica, né? E você consegue fazer isso mais dinâmico. Por exemplo, se eu tiver aqui na página 2 e eu quiser colocar assim, vamos colocar um P, né? Um P. Eu vou falar assim, outro texto que precisa da classe específico, tá? Maravilha. Se eu simplesmente colocar a classe aqui, específico, o que vai acontecer? Esse texto ele vai ficar azul. Por quê? Porque eu disse que a classe, eu disse para a classe que eu quero que qualquer coisa que esteja com essa classe tenha a cor azul. Eu posso colocar ainda que eu quero que tenha o background, né, o plano de fundo. Vamos colocar aqui, vamos colocar uma cor hexadecimal. Né? Deixa eu procurar aqui, ó. Cores hexadecimais, certo? Cores hexadecimais, ó, tá vendo? Tem até aqui uma tabelinha. Vamos botar isso aqui, ó. Vou botar essa aqui, bonita. Copiei, vem aqui, ó, coloca aqui simplesmente e dá o nosso ponto e vírgula. Tá vendo? Ó, maravilha. Se eu voltar lá, isso aqui vai estar também.
Então, percebe como o negócio vai ficando assim um pouco mais complexo, né? Um pouco a gente já saiu do básico e estamos entrando em classe de CSS e tudo, porque você vai vendo que assim isso, apesar de parecer muita informação, muito complexo no início, você vai vendo que aos poucos você vai colocando as classes, vai fazendo e você vai vendo que vai se tornando cada vez mais lógico. Tem um porquê de ser desse jeito, né? Justamente para você poder automatizar mais e dinamizar mais o seu trabalho. Você pode ver que, por exemplo, se você for no site do Netflix, por exemplo, netflix.com.com, tá aqui, Netflix. Se você for no site do Netflix e vier aqui, ó, clicar com direito e inspecionar elemento, você pode ver que ele usa classes também, tá vendo? Você clica nessa classe, tá vendo que ela tem uma série de instruções em HTML, justamente para ele não ficar colocando coisas CSS inline aqui. Porque o navegador, ele não gosta muito de o Google, enfim, para pesquisa, essas coisas, ele não gosta muito de estilo inline, entendeu? O estilo inline é assim, em último caso, é quando você realmente não consegue fazer com classes ou você precisa só utilizar naquele momento específico, enfim. E isso eu vou entrar depois, que você tem coisas de JavaScript que você consegue colocar o CSS inline, mas é uma coisa muito pontual, então para fazer uma animação específica. Mas nesse caso, tá vendo? Para o seu código ficar bem organizado, ele separa, tá vendo? Esse none aqui, ó, ele separa o código num arquivo separado, igual a gente fez aqui, tá vendo? E ele vai colocando todas as instruções das classes aqui. Então fica muito mais lógico e muito mais dinâmico isso, você entendeu? E aí basta você carregar que você consegue mudar, tá? Gente, caso vocês queiram saber tudo que dá para fazer com CSS, assim, óbvio, você não vai precisar saber de tudo para você poder mudar. Mas tem coisas específicas que às vezes você quer aplicar no seu site e você vai vendo que ele vai já aplicando, sim, você consegue aplicar coisas mais básicas e o negócio já vai tomando uma proporção muito bacana, né? Tem um site que chama CSS Tricks, que é muito legal esse site. Ele fala tudo de CSS, tá vendo? Então, o site dele inteiro, ele muda com CSS, com JavaScript. Ele tem aqui essa barrinha, tá vendo? Ele mudou até a barra do navegador. Então, tem muita coisa legal aqui. Eu uso esse site bastante para poder ver algumas tags de CSS que eu não sei como é que funciona. Enfim, às vezes, cada dia o CSS muda. Então, ele vai ficando mais complexo. Você consegue fazer certas animações com ele. Tem bastante coisa legal. Então, eu recomendo que você dê uma pesquisada nesse site. Ele está em inglês, mas é importante você, quando você pesquisa nele, exemplo, vamos procurar aqui. Olha só que legal, ele já tem aqui, ó, por exemplo, Pure CSS Horizontal Scrolling, ou seja, o CSS para você fazer rolagem horizontal, olha só. Ele explica aqui, então, sim, tá tudo em inglês, mas você pode colocar no tradutor e tal, e aí você já vai se familiarizando com o inglês, então é bem bacana, né? Então, assim, gente, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou encerrar por aqui. Eu falei para vocês hoje de CSS inline, né, que é você direto na tag. Eu falei para vocês como que você consegue colocar uma instrução de CSS num arquivo específico, que é de um jeito mais procedural, do jeito mais estrutural, né, que você coloca em cada arquivo, enfim, caso tenha alguma necessidade disso. E eu falei de um jeito mais dinâmico. Você pode carregar o seu arquivo CSS de outros lugares. Então, assim, no próximo episódio, provavelmente eu devo gravar amanhã, a gente vai colocar as divs, né? A gente vai falar de div, vai falar de tabela, só para a gente, para já ficar mesmo com cara de site, assim, a gente já está com CSS, tudo, já mostrei isso
Assim, como que você pode estilizar e tudo, mas amanhã a gente vai falar sobre Divi, como que você pode organizar o seu código melhor em, assim, como é que se diz? Envolver ele em espaços específicos no navegador, vai ocupar tamanhos específicos que é exatamente aqui, por exemplo, no caso do CSS Tricks, que cada coisa ela está num lugar específico. Ele especificou isso. Então eu vou mostrar amanhã como que a gente faz, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários, curtam o vídeo, dê uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem bastante já conteúdo legal. E, gente, isso é muito importante para mim. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, vocês me mandem nos comentários, beleza? Cara, muito obrigado e até amanhã. Grande abraço para vocês.